Hoje eu vou falar sobre os lipídios que possuem mobilidade. Esse slide, ele retrata sobre os lipídios da membrana plasmática. Não, eles não ficam parados, eles estão se movimentando sempre o tempo todo dentro da bicamada lipídica. Isso é importante porque dá fluidez à membrana, o que permite que ela se reorganize, se repare e funcione bem no transporte de substâncias e na comunicação celular. Eu vou começar por este aqui, que é a difusão lateral, que é quando os lipídios se movem de um lado para outro dentro da mesma camada. É o tipo de movimento mais comum e rápido. Agora a gente vai falar sobre este aqui, que é a flexão. É quando as caudas dos lipídios se curvam ou balançam, mudando sua posição. Ajuda na fluidez e na adaptação da membrana à temperatura. Agora, este aqui, que é a rotação, que é quando a molécula gira em torno do próprio eixo, o que também contribui para o dinamismo da membrana. Agora, a gente vai falar sobre este aqui, que é o movimento de vai e vem, que é quando os lipídios se movimentam para cima e para baixo, mostrando dentro da mesma camada, o que permite pequenos ajustes na posição. Agora, a gente vai falar sobre este aqui, que é o quinto e o último, que é o flip-flop, o qual os lipídios mudam de camada, passando de uma face da membrana para outra. É um movimento raro, porque precisa atravessar a região polar ou hidrofóbica, o que normalmente acontece com a ajuda das enzimas chamadas lipáses. Aí aqui tem tudo isso que eu falei, e agora este outro. Proteínas transmembranas. Que esse slide ele mostra que as proteínas transmembranas atravessam toda a bicamada lipídica e têm papel fundamental no transporte e na comunicação das células. Elas são responsáveis por permitir a passagem de substâncias que não conseguem atravessar a membrana sozinha, além de reconhecer sinais e conectar a célula ao ambiente. Primeiro, a gente vai começar por esta verdinha aqui, que é a transportadora, que faz o transporte de íons, glicose, aminoácidos e outras moléculas. Funcionam como portas ou canais seletivos, por exemplo, o transportador da glicose. Agora a gente vai falar sobre esse aqui, que é o receptor, que ele recebe sinais químicos por meio externo, como, por exemplo, hormônios. Quando o sinal se liga, a célula responde iniciando as relações internas, como, por exemplo, receptor de insulina. Agora a gente vai falar sobre este aqui, que é a enzimática. Algumas proteínas têm função de enzimas, acelerando a reação química na superfície da membrana, como, por exemplo, enzimas que quebram moléculas ou ativam reações de energia. E por último, que é essa aqui, que é a de ancoragem, ela fixa a membrana à estrutura interna da célula, como o cistoesqueleto, ou externa, como outras células. E também elas dão suporte e estabilidade à membrana. Aí temos aqui o que eu disse. E, por último, este, que as proteínas se associam de diversas maneiras a AMP. Esse slide ele mostra que as proteínas podem se ligar à membrana plasmática de várias formas diferentes, mas que nem todas atravessam a bicamada lipídica. Isso significa que existem vários tipos de associação dependendo da função da proteína. Neste caso, A1, A2 e A3 são proteínas transmembranas integrais. Atravessam completamente a membrana e tem partes que ficam expostas de dentro e fora da célula, como, por exemplo, canais e transportadores. Essas são chamadas de proteínas integrais. Agora, a número 4, que é essa aqui, ela é a proteína ancorada a um lipídio, do lado externo, que é quando a membrana está ligada por uma cauda lipídica que se prende na bicamada e que não atravessa também toda a membrana. Aí temos agora a número 5, que é essa aqui, que é a proteína ancorada a um lipídico no lado interno. É igual ao anterior, mas ela está presa no lado de dentro da célula, o que ajuda na comunicação e nas reações dentro da célula. A número 6, ela é a proteína associada indiretamente, por meio de outra molécula. Fica ligada
ela fica ligada a outra proteína da membrana e não diretamente à bicamada lipídica. Ela também participa de sinais e comunicações entre moléculas. A 7, que é essa aqui, é a proteína periférica. Ela está presa de forma fraca à superfície da membrana, sem atravessá-la, e ela pode se destacar facilmente, o que atua no reconhecimento, na sinalização e no suporte. A 8 e última, ela é os complexos proteicos, onde as proteínas que se associam entre si, formando grandes conjuntos, alguns atravessando e outros apoiando, como por exemplo o transporte e também o complexo de transporte e sinalização. Essa foi a minha parte dos slides, aqui está tudo o que eu disse. E agora a Clara vai apresentar os próximos slides. Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre como as plantas assimilam os nutrientes e minerais da vizinhança, das- da- do ambiente ao seu redor. As algas, elas, como elas são aquáticas, elas absorvem os íons dissolvidos na água. As briófitas, elas absorvem os minerais do solo e da água da chuva. Por isso, elas dependem da umidade do ambiente. As traqueófitas, como elas possuem as raízes, que para transportar os nutrientes para a planta, essa nutrição é mais eficiente. No segundo slide, mostra como as plantas assimilam seus nutrientes, que é com a raiz. E a raiz também libera exudatos radiculares. São substâncias químicas que ajudam a modificar o solo para facilitar a absorção. E algumas plantas também têm relações simbióticas com bactérias, por exemplo, as fixadoras de nitrogênios, que convertem o nitrogênio do ar em formas que a planta possa usar. A microbiota na rizosfera são micro-organismos ao redor das raízes que ajudam na disponibilidade e ciclagem dos nutrientes. Dentro da célula das raízes, existem proteínas específicas chamadas transportador e bombas, que movem os nutrientes do solo para dentro da planta. E depois de absorvido, os nutrientes são incorporados em matéria orgânica. São incorporados em matéria orgânica e precisam ser transportados dentro da planta de célula em célula até os locais onde eles serão usados, como nas folhas, nos caules ou nos frutos. Uso do nutriente de forma eficiente. Os nutrientes são assimilados ou seja, eles são incorporados em compostos orgânicos essenciais para o crescimento e funcionamento da planta. A planta também remobiliza os nutrientes, transferindo de parte antiga para partes novas para otimizar o uso dos recursos disponíveis. Todo esse processo é regulado por uma rede complexa de sinais e mecanismos homeostáticos, que mantêm o equilíbrio interno da planta, garantindo que os nutrientes sejam absorvidos, transportados e usados conforme a necessidade. Esse slide mostra o mecanismo de absorção e transporte de nutrientes. O ponto central é que os nutrientes, para serem assimilados pela planta, precisam em algum momento cruzar as membranas celulares vivas, o que é um processo ativo e custoso energeticamente. Pode consumir até um terço da energia metabólica de uma planta. Isso ocorre principalmente de duas maneiras: pela via simplástica e pela via apoplástica. A simplástica, os nutrientes entram por um pelo radicular e se movem entre as células através de conexões citoplasmáticas até chegar ao xilema, que é responsável por distribuir seiva bruta para o resto da planta. Na via apoplástica, o- os nutrientes se movem através das paredes celulares e espaços intercelulares que atravessam uma célula viva endodérmica. A faixa de Caspary, que é essa preta aqui, é uma barreira serosa que impede a passagem livre de solutos e água, forçando-o a atravessar a membrana de uma célula viva da endoderme para continuar seu caminho. Os mecanismos moleculares
A passagem da membrana é mediada pela bomba, os canais e os carreadores, que são responsáveis pela entrada e saída de íon.